que fazer essa entrevista com essa temática da relação da Igreja Católica, dos cristãos, como é que é o papel da Igreja e dos cristãos na pandemia e na crise que nós vivemos, foi um pedido do meu amigo Jesus Chediak, que infelizmente faleceu semana passada, sucumbido aí por essa terrível doença que está atingindo o mundo todo, né? A Covid-19. E eu quero aproveitar para, desde já, dedicar essa entrevista à memória dele, né? E também à união dele com a esposa Glorinha, porque hoje, nesse dia de 13 de maio, eles estariam fazendo 42 anos de casados. Né? Puxa! Pois é. Então, eu gostaria de dedicar essa entrevista a ele e à união dele com a Glorinha. Vamos lá, Marcelo. A primeira pergunta que eu quero te fazer é sobre o Papa. Né? O Jesus Chediak era absolutamente apaixonado pelo Papa. Aliás, o Papa é uma pessoa apaixonante mesmo. Né? E ele tem sido um líder mundial que se destaca nessa pandemia. Né? Nós tivemos aquela imagem da bênção Urbi et Orbi, né? Na Praça de São Pedro vazia, né? Uma imagem muito forte que rodou o mundo, né? E certamente estará nos livros de história. Né? E, então, eu queria que você começasse falando como é que você avalia aquela imagem e o papel que o Papa tem exercido nessa crise. Nós estamos atravessando, Ana Helena, uma crise provocada não apenas pelo coronavírus. O coronavírus, mais cedo ou mais tarde, passará. O vírus do desamor, o vírus das desigualdades sociais cada vez mais escandalosas no mundo, o vírus da indiferença com relação ao fato de que menos de 1% da humanidade se apodera de mais de 99% de todo o dinheiro, de todas as riquezas naturais da Terra, de todos os recursos humanos, absolutamente de forma tranquila, legal, é muito mais grave. O vírus da fome e da miséria mata mais hoje no mundo do que o coronavírus. E o Papa Francisco não tem sido apenas uma liderança de igreja. Ele não tem sido apenas o bispo de Roma, patriarca da Igreja Católica no mundo. Ele tem sido um líder mundial que tem tentado despertar a humanidade para esse problema. E aí é lógico que despertando a humanidade para o problema dos migrantes africanos e asiáticos na Europa, para o problema de uma economia que, como ele disse aos movimentos sociais já em 3 encontros, e agora na Páscoa repetiu, na mensagem que ele mandou aos movimentos sociais, mata. Não só castiga, mata. E, nesse sentido, é lógico que o cuidado dele com o problema da pandemia vem do fato de que ele não desliga a responsabilidade das igrejas dessa responsabilidade que é de cidadania, que é de pertença à humanidade, onde, se a gente não é plenamente humano, a gente não pode ser de Deus em nenhuma religião, em nenhuma tradição espiritual. Se eu não consigo nem ser uma pessoa humana com os outros, como eu posso imaginar ser divino? Então, nesse sentido, primeiro tem que ser humano. E, nesse sentido, o Papa tem essa figura de humanidade que chama atenção para a humanidade
Então, enquanto que a figura clássica dos papas era de uma pessoa hierática, totalmente retirado, diferente de todo mundo, que, né, o Francisco faz questão de ser como todo mundo, se mostrar com um sapato rasgado, furado, com uma batina já antiga. Ele não está nem aí, ele está querendo a aproximação. Entendi. A figura religiosa é uma figura ambígua. O papado e a figura do Papa é a figura de uma igreja ainda imperial. O Papa é chefe de Estado, o Vaticano, e ele tem uma figura de, de chefe de Estado, de senhor. Inclusive em relação à religião e à igreja, ele é considerado que se chama o pontífice. Mas todo cristão é pontífice. O que quer dizer pontífice é quem faz a ponte. Todo cristão tem que ser ponte entre Deus e a humanidade, entre a humanidade uns com os outros. E o Papa, ele é pontífice porque recorda essa vocação da gente de ser ponte. E o Papa Francisco recorda isso muito bem. A figura do dia 27 de março, naquela praça de São Pedro vazia, e aquele homem já de idade falando para o mundo sozinho, primeiro chama atenção por essa humanidade. Quer dizer, uma situação profundamente humana. Levanta algumas questões. A primeira questão que levanta é: o que Deus tem a ver com isso? Quer dizer, ele chama agora, no dia 14 de maio, um dia de oração, de jejum, todas as religiões. Ele está chamando para um Amanhã, né? jejum amanhã interreligioso, né? Para quê? Para dizer que Deus fez a pandemia e a gente vai tentar, através de oração e de jejum, convencer Deus a se arrepender e a tirar a epidemia? Quer dizer, a gente não pode ir nesta direção de pensamento. De culpar Deus, né? Não podemos Não. culpar. Não podemos ter uma visão ahistórica. Se a gente fizer isto, a gente está fazendo como um estudante de ensino médio, adolescente, que culpa Deus dizendo: eu rezei e ele não me atendeu, porque eu coloquei na prova que Paris é capital da Inglaterra e eu não passei na prova. E aí você pergunta: como é que Deus pode fazer com que Paris seja a capital da Inglaterra? Entendeu? Significa, nós estamos brincando com Deus, quer dizer, destruímos a natureza, destruímos as relações humanas, na maioria, imensa maioria dos países, acabamos com a saúde pública, criamos uma civilização da poluição, do petróleo, da destruição das fontes naturais. Não sabemos o alimento que comemos, a bebida, a água que bebemos, o ar que respiramos. E aí caímos doente e dizemos: Senhor Deus, nos salve, nos proteja, venha nos libertar. Para amanhã sujar de novo, poluir de novo, matar de novo e, de novo, pedir a Deus que nos resolva o problema nosso, o problema que nós criamos. Então, é lógico que há uma contradição nisso aí. Quer dizer, se nós oramos juntos, se nós jejuamos amanhã, não é para pedir a Deus que faça cessar a pandemia, porque eu não acredito num Deus que pode fazer cessar a pandemia.
Eu não acredito em um Deus tapa-buraco dos problemas da humanidade. Em um Deus milagreiro, feiticeiro, que age além da história. Eu Que não posso. age Eu como não, se a história não existisse, como se a gente não fizesse nada também que tivéssemos culpa também sobre isso, né? é a história da piada do homem que pediu a Nossa Senhora Aparecida o milagre de ganhar na loteria e depois foi se queixar com um amigo que Nossa Senhora Aparecida não o ajudou, não atendeu e ele não ganhou na loteria. E o amigo disse: Mas você jogou em que número? Ele disse: Eu não joguei, porque era para fazer milagre. Então Nossa Senhora devia fazer ele ganhar na loteria sem ele ter jogado. Jogado, é. É, Isso. eu, é, Então, eu, é, eu a me lembrei humanidade não agora, existe. eu entendi. Eu me lembrei agora de uma história que geralmente eu conto a história de Noé para as pessoas, né? Que se Noé não tivesse feito a arca, ele teria morrido no dilúvio, né? Se ele tivesse ficado lá rezando, oh meu Deus, oh meu... Não, ele agiu, né? Ele foi lá e fez a arca. É mais ou menos isso, Marcelo? É mais ou menos isso, exatamente. Então, mas é mais do que isso, porque é perguntar: e será que o dilúvio foi Deus mesmo que fez? Que na Também tem... época da Bíblia não se perguntava, né? Que Deus é esse que faz dilúvio? Eu acredito no Deus que é amor. Eu não posso acreditar num Deus que faz dilúvio. Quase como se fosse uma concorrência de ciúme com a humanidade. Agora, quando você, então, olha a figura do Francisco, ele nos ajuda a gente caminhar nesta direção de uma humanidade que é autônoma. Tem uma palavra de um salmo da Bíblia, o Salmo 115, que diz: o céu é de Deus, mas a terra ele entregou para a gente. Então, nós somos responsáveis pela terra. O que, o que acontece na terra é responsabilidade nossa. Agora, não quer dizer que eu não possa orar, mas qual é a influência da oração? É de me dar energia, é de me dar luz. Por exemplo, eu fui fazer uma cirurgia cardíaca. Aí eu orei para que Deus pudesse iluminar os médicos, acompanhá-los, ajudá-los a fazer uma boa cirurgia. Mas quem fez a cirurgia não foi Deus, foram os médicos. Quer dizer, Deus é a energia que dentro de nós nos leva a superar o desamor, nos leva a vencer a indiferença, nos leva a nos tornar mais humanos. Então é importante acessar esta energia, mas como a energia para atuar em nós e não além de nós. Entendi. Então, Marcelo, aquela famosa passagem bíblica, meu Deus, por que me abandonastes, não é? Que é a passagem que está em Marcos e etc e tal. Essa passagem, então, não teria muito sentido de nós ficarmos perguntando a Deus por que ele nos abandonou. Ela é uma expressão da angústia humana de todos os tempos. Você a encontra em qualquer religião e tradição, coisas equivalentes. E na Bíblia, o Salmo 22, no Antigo Testamento, ele começa com essas palavras. E segundo os evangelhos de Mateus e Marcos, Lucas e João não contêm isso, não contam isso, Jesus teria dito esse salmo na cruz. Então ele orou o salmo do justo sofredor, da pessoa que é inocente, está sofrendo e diz: mas se eu estou sofrendo inocente, por quê? E na linguagem religiosa tradicional, o jeito era dizer: por que Deus me abandonou? Agora, na realidade, mesmo a tradição mais antiga da fé mostra que Deus estava na cruz com Jesus. Há um teólogo
alemão, Jungmann Moltmann, que tem um livro que se chama O Deus Crucificado. E ele pergunta, onde é que Deus estava quando Jesus gritou, meu Deus, por que me abandonaste? Estava na cruz com ele. Onde é que Deus estava quando Hitler matou 6 milhões de judeus que se diziam o povo eleito de Deus, aos quais Deus fez uma promessa de proteger? Quando fizeram essa pergunta a um judeu que estava para ser morto e viu os nazistas matarem crianças, e um companheiro perguntou, cadê Deus numa situação desta? Ele disse, está na criança que está morrendo. Então, Ana Helena, é a visão de Deus que a gente tem que tem de mudar. De um Deus onipotente, fora da história, dominador e manipulador das forças da natureza, para uma energia de amor que está em nós, que está no universo e que mudaria a maneira da gente se relacionar com a gente mesmo, uns com os outros e com o mundo. Entendi. Vamos, então, aqui fazer um paralelo com a sua experiência pessoal diante dessa quarentena, desse isolamento. Você, como monge, a gente imagina que você esteja acostumado com silêncio, esteja acostumado, de certa maneira, com momentos de confinamento, né? E eu queria saber se a sua experiência pessoal ela tem te ajudado nesse momento, ou se, de alguma forma, você também está sofrendo como todos nós, enfim, de que maneira a sua experiência como monge tem te ajudado e pode também, de repente, você ajudar os outros a passarem por esse período de isolamento? Pessoalmente, eu sou monge desde 18 anos de idade, mas sou um monge, vamos chamar assim, diferente, porque eu morei em mosteiro de monge, portanto, isolado, no claustro, nos primeiros anos da minha vida. E depois eu descobri que o meu mosteiro é o mundo. Então, eu sou um monge inserido. Então, eu viajo muito, eu sou um monge peregrino, eu trabalho permanentemente, eu estou em constante inserção com os movimentos sociais, não só do Brasil, mas até de outros países. E aí, de fato, a pandemia me surpreendeu, me pegou, vamos chamar assim, desprevenido, como todo mundo. A última vez que eu saí de casa foi no começo de março. Eu estou 2 meses fechado num apartamento. E o que é que a minha experiência de monge tem me ajudado? Primeiro, imediatamente eu recorro a uma certa disciplina. Então, e porque eu estou em casa e não estou saindo e não tenho trabalho fora, eu dormir até a hora que eu quiser, eu não tenho hora para dormir, não tenho hora para acordar, não tenho hora para a refeição. Não, eu estabeleço uma certa disciplina fundamental que é necessária para uma vida sadia. Mínima disciplina. E essa disciplina inclui levar sol de manhã, inclui, mesmo dentro de casa, fazer uma pequena caminhada, inclui jamais me sentir ou aceitar estar isolado. Então, ontem eu fiz uma live, participei de um programa do Paz e Bem, do canal 247, né? Mauro Lopes. Então, eu estou ligado. Eu não sou muito técnico. Não, se você me pedir para eu ligar, mandar para você o Zoom ou o Meet, ou não sei qual programa, eu sou incapaz. Mas as pessoas me ajudam, fazem isso para mim, e eu entro. Eu tenho Facebook, eu tenho Instagram, eu tenho Telegram, eu tenho tudo. Eu absolutamente
não me nego à comunicação. Acho que a comunicação é uma coisa fundamental. Usar todos os meios que tem, ao mesmo tempo, sem depender de computador, de zap, de ficar toda hora ali. Não, nenhum adolescente. Mas sabendo usar esses instrumentos para me comunicar e para partilhar. Eu não tenho nada a ensinar, mas a partilhar um testemunho de amor, de carinho, de que a gente pode, mesmo tão isolados nas suas casas, se sentir em comunhão. Então, pessoas que estavam deprimidas, todos os dias acordo de manhã, acordo mais cedo para mandar uma mensagem, para fazer uma oração juntos. Então, tem sido assim a experiência. Mas me sinto, como todo mundo, incomodado, impaciente, desejando que esse negócio passe quanto antes, igual a todo mundo. Marcelo, você falou que você descobriu que o mosteiro é o mundo, né? O seu mosteiro era o mundo. E eu acompanhei recentemente alguns vídeos de jovens católicos, né, pedindo para que os templos reabrissem, né, dizendo devolvam a nossa missa, né? Esses jovens, eles sentem uma necessidade de ir ao templo, né, só lá no templo eles terem a comunhão com Jesus, enfim. Ao contrário, tem uma outra ala da Igreja Católica que defende o fechamento dos templos e defende o cuidado com a saúde das pessoas. O que você diria para esses jovens que estão pedindo a reabertura dos templos, que estão pedindo para que devolvam a missa deles? O que você diria para esses jovens? A primeira coisa que eu diria é que eu quero saber, eu quero ter certeza de que eles não estão sendo manipulados. Eu não posso dizer que sim, mas tenho alguns indícios de ser um movimento internacional com muito dinheiro, que começou na Itália, que pegou a Espanha, a Argentina e o Brasil, e que por trás gente muito importante, não jovem, com muito dinheiro, que está contra a proposta de igreja do Papa Francisco e está fica atrás de uma árvore olhando onde é que pode atacar. E pegou esse momento em que todo mundo está muito sensível e há uma desumanidade na situação do isolamento. É desumano que morra uma pessoa da minha família, como aconteceu, eu não poder nem me despedir da pessoa em vida e nem poder ir ao sepultamento. O Jesus Shediac, quer dizer, que tristeza, que desumanidade, que as próprias pessoas mais de família têm que ficar isolados, não podem acompanhar. E a igreja, é lógico que é uma força moral, que nesse momento o fato das igrejas estarem fechadas fazem falta. Entretanto, é preciso ter juízo, é preciso ter a noção das prioridades. Igreja significa assembleia, reunião. Até o século III não tinha templos para abrir ou fechar. Os cristãos se reuniam nas casas. No século doméstica. É exatamente o que está ocorrendo hoje. É um retorno às origens, então, né? Então, é isso. Então, não tem sentido esses jovens ficarem fixados na imagem de uma igreja cristandade, com catedral, com paróquia, com grandes templos abertos, em um mundo da diáspora, da dispersão, com pandemia ou sem pandemia. Essa história do devolvam-nos a Santa Missa é um pietismo
ultrapassado, porque o que constitui o cristão não é o amor, é a solidariedade. E a ceia de Jesus é um sacramento, quer dizer, um sinal disto. É uma expressão deste amor. E essa ceia de Jesus não é um culto com multidão, não, ela pode ser feita. Jesus disse no Evangelho: onde 2 ou 3 estão reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Mateus 18, 20. Então, ou eles não creem nisso, ou eles não leem no Evangelho que Jesus disse: aquele que guarda a minha palavra, eu venho a ele e moro nele. Então, a palavra de Jesus não depende da Eucaristia. Eu posso escutá-la aqui agora. Então, portanto, tem muitas formas de presença de Jesus. O pobre é sacramento da presença de Jesus. A pessoa carente, o doente. Eu estive nu e me vestiste. Eu estava doente e me visitaste. Mateus 25. Mas eles não estão preocupados com isso. Eles não reconhecem essa palavra de Jesus como tendo tanta importância, como sendo igual à palavra que ele disse: isto é meu corpo, o pão. Mas é igual, não é menor, não é menos importante. Então, por que privilegiar uma forma de presença em detrimento de outra? Você falou da Eucaristia, eu já li alguns textos comentando que a Eucaristia, na verdade, é um privilégio, porque em regiões da Amazônia, por exemplo, muita gente não tem acesso à Eucaristia, né? E esse pessoal nunca se preocupou muito com isso, né? Enfim, eles querem a Eucaristia para eles, mas também não estão preocupados se milhões de pessoas não podem recebê-la, não é isso? Exatamente. Quer dizer, a Eucaristia, quem sabe se, assim como o mundo tem que mudar depois dessa pandemia, a igreja... Alô? Alô? reconhecer o ministério de pessoas não ordenadas padre. Até o século IV, os documentos da Igreja, como a tradição de Santo Hipólito, em Roma, como a Didaquê, como a Didascália e outros documentos, dizem que quem coordena uma comunidade tem o dever de celebrar a ceia de Jesus, pode presidir, pode coordenar uma missa. Em 1977, houve um encontro de comunidades de base em Vitória do Espírito Santo, o primeiro encontro de SEBs. E lá, Leonardo Boff fez uma conferência que está no livro chamado A Flor Frágil, tem um nome assim, que é a ata do primeiro encontro eclesial do século. E ali ele diz que, pelos documentos da Igreja Antiga, um leigo poderia celebrar a Eucaristia. O que a gente está pedindo à Igreja hoje é de possibilitar formas diversificadas de celebração. Não para não reconhecer o ministério ordenado, mas para ele não ser exclusivo. Entendi. Marcelo, você falou das SEBs, né? Eu acompanho no WhatsApp um grupo grande de SEBs, né? Principalmente localizado, a maior parte do pessoal é localizado no Nordeste, né? Eu acho que as SEBs são mais fortes no Nordeste, né? E hoje eu vi lá o pessoal debatendo sobre a importância do cuidado com os vizinhos, né? Durante essa pandemia, né? E aí eu fiquei pensando que a Igreja Católica, a gente sabe que sempre foi dividida, né? E continua sendo, apesar da liderança progressista do Papa, né? Enquanto alguns estão preocupados
em cuidar dos vizinhos, os outros estão preocupados em reabrir os templos, né? Enfim, é uma divisão clara dentro do cristianismo, dentro da igreja. Eu queria que você comentasse um pouquinho essa divisão na Igreja Católica. Sempre existiu, né? A Igreja Católica sempre, e deve, e eu acho que é bom, né? A unidade se dá na diversidade. A diversidade, dizia São Cipriano de Cartago, no século III, abole a divisão, mas respeita as diferenças. Então, diferença sim, divisão não. Então, é normal na igreja haver um grupo carismático, haver um grupo de sebes, haver um grupo mais de catolicismo popular tradicional, haver mais um da caminhada mais nova. É normal essa diferença. Agora, o que não é normal é luta pelo poder. No Evangelho, Jesus, durante a ceia, luta pelo poder. No Evangelho, durante a ceia, Jesus disse aos discípulos: no mundo, o poder é um poder dominador. Entre vocês não pode ser assim. E, entretanto, infelizmente, isso acontece. Quer dizer, infelizmente, essa ala que está contra o Papa Francisco está lutando porque não quer perder o poder. Uma igreja em que os padres constituem uma classe superior, em que os bispos eram considerados príncipes da igreja, em que os cardeais vivem em palácios, usam roupas suntuosas, têm direito a riquezas. Alguns querem manter, querem segurar, querem garantir isso, custe o que custar. E aí, o que é que tem a ver isso com o Evangelho de Jesus? Nesse sentido, infelizmente, é lamentável que a Igreja teve 35 anos de uma formação voltada para o clericalismo, com os papas João Paulo II e Bento XVI. E muitos padres e muitos bispos foram formados nesta escola e têm agora muita dificuldade de compreender essa linguagem do Papa Francisco, que não é nova, que não foi inventada por ele, que o Concílio Vaticano II, na época do Papa João XXIII, em 1962, portanto, há mais de 50 anos, quase 60 anos, já começou, mas que foi interrompida nos anos 80. E aí, hoje, há uma luta dentro da igreja, há um combate, há uma perseguição para que não se retorne a este tempo. O Dom Tomás Balduino, que eu entrevistei em 2012, né, ele chegou a me dizer que houve intervenção em seminários, né? Ele tinha um seminário lá na cidade de Goiás Velho, né? E foi lá um interventor do João Paulo II para que não fosse ensinada a teologia da libertação, né? Então, enfim, dessa maneira o João Paulo II conseguiu modificar a formação dentro da igreja, né? Eu fui o reitor da Escola do Evangelho na Diocese de Goiás nessa época. Eu assisti isso de perto. Eu fui aluno e depois fui professor no Instituto de Teologia do Recife, que foi fechado em 1988. Foi acabado. Então, houve muita interferência, muita repressão. Na época de João Paulo II, foram mais de
135 teólogos condenados ou simplesmente descartados do ensino teológico católico. Então, Enfim, não é fácil superar esses 35 anos de uma influência muito pesada. Apesar disso, a gente sabe que a Igreja Católica ainda tem alguns exemplos de padres que buscam fazer hoje, digamos assim, o que Cristo faria, né? Trilham os caminhos da libertação. Nós temos, por exemplo, o caso clássico do padre Júlio Lancelotti, né? Da Pastoral de Rua de São Paulo, que ele tem feito um papel fantástico nessa pandemia, tem estado na linha de frente, né, para poder ajudar a população pobre de São Paulo. Enfim, ele é um grande exemplo de alguém que realmente libertador, um cristão libertador, né? Eu gostaria de pedir para fazer um comentário sobre o trabalho do Padre Júlio e de outras pessoas que você queira citar e que seguem esse mesmo caminho. Eu conheci o Padre Júlio quando ele se ordenou, quando ele foi ordenado por Dom Luciano Mendes de Almeida. E tenho acompanhado como amigo, como irmão. Para mim é um profeta de Deus. E a gente fala dele, do Júlio, porque é o que aparece, e é bom que seja assim, porque é mais difícil uma repressão. Apesar de ele já ter tido várias ameaças de morte, ele é uma figura pública e tem uma certa defesa. Mas, na mesma linha do Padre Júlio, no mesmo trabalho, as irmãs da Casa da Fraternidade São Bento, irmã Regina, várias irmãs que estão lá, 2, 3, com leigos e leigas que trabalham nisso. Em Belo Horizonte, o mesmo trabalho com sofredores de rua. E Cristina, a irmã Cristina, uma uruguaia, que está lá num trabalho maravilhoso. Às vezes até eu acho que as mulheres nos dão mais exemplos e têm uma liderança maior no cuidado, nesse cuidado da igreja, quantidade de irmãs, de religiosas, que estão nos hospitais arriscando a vida, cuidando dos doentes. Aqui no Recife, as pastorais sociais da Arquidiocese se juntaram com um grupo da Igreja Batista, se juntaram com um grupo do MST e MS, do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST, e estão fazendo a marmita solidária. Chega a 2.000 marmitas por dia para o pessoal que está na rua. Distribuição de máscaras, de cestas básicas na periferia, o trabalho coletivo da Rede Caritas. Eu tenho um amigo, Darlan Oliveira, lá em Salvador, um jovem de 30 anos, todos os dias trabalhando na Caritas, num dos bairros mais afetados pelo coronavírus, de máscara, para garantir que as pessoas que estão desempregadas, que estão sem condições nenhuma, a gente diz, fica em casa. Em qual casa? Não tem casa para ir. E quando tem, são casas em condições que nem mereceriam o nome de casa. Então, há uma legião imensa de diferentes igrejas, de diferentes religiões, ou de pessoas sem nenhuma religião que estão nessa luta, nessa causa. E o padre Júlio Lancelotti, que você citou, é um exemplo, uma figura emblemática, uma espécie de pioneiro que nos leva nesse caminho. Então, viva Padre Júlio, mas vivam também todas essas pessoas, o pessoal da Amazônia, lá na Diocese de São Gabriel da Cachoeira, o Dom Edson Damião, faltou respirador. E tem muita
gente doente precisando de respirador. E eles conseguiram mobilizar, não sei, a 2 dias e meio de barco de Manaus. E eles conseguiram improvisar respiradores para as pessoas poderem ter neste momento agora. E estão trabalhando nas beiradas do rio, nas ilhas do Amazonas, nas aldeias indígenas. Agora, Ana, existe essa ação direta e existe a ação indireta. Quando eu vejo a presidência da CNBB publicar uma nota contrária a essa medida que legitima a invasão de terras indígenas, que legitima o garimpo, os madeireiros na floresta e as mineradoras, eu acho que isso é um trabalho muito ligado à luta contra a pandemia. Não é uma coisa desligada da outra. É tudo junto. É tudo uma coisa só. Né? Agora, acho que a função mais profética dos cristãos atualmente é ajudar a humanidade a fazer desta pandemia uma dor de parto. Há partos que não são partos sem dor, são partos com dor. Este pode ser um parto com muita dor, mas que seja parto. Quer dizer, que a gente saia daqui para uma vida nova, para uma sociedade nova, para uma outra forma de gerir, por exemplo, as fontes de energia não combustíveis, energias sustentáveis, para não simplesmente dizer a partir do dia 1º de tal mês tudo vai voltar ao normal, os céus vão estar cheios de aviões, as ruas vão estar cheias de trânsito, as fábricas vão abrir e tudo vai continuar a mesma coisa. A sociedade, tudo. A sociedade vai voltar a ser a sociedade do plástico. Quer dizer, é preciso a gente superar isso. E se as igrejas cristãs, se os grupos espirituais budistas, islâmicos, xamânicos, nova era, tudo que seja, não lutar, isso não vai acontecer, porque pelos governos, pelos empresários, tudo voltará a ser como antes. Marcelo, você falou dos governos, eu vou entrar com um gancho aqui de uma pergunta que tem a ver com isso. Eu assisti por esses dias uma live com o teatrólogo Amir Haddad, né? O Amir Haddad, que é uma grande figura, né? E me chamou a atenção uma frase dele com a qual eu me identifico, né? Em que ele falou o seguinte: eu não luto contra governos, eu não luto contra o Bolsonaro, eu nunca lutei contra o Médici, eu luto a favor das coisas em que eu acredito, né? E aí, em cima disso, eu fiz uma reflexão que eu quero que você faça junto comigo, que eu acredito que Cristo também não lutou contra o Império Romano, né? Ele não lutou contra o imperador de Roma, né? Ele espalhou o amor e, obviamente, que espalhar o amor incomodou ao Império Romano, né? Então, eu queria que você comentasse, né, se nesse momento de pandemia e em todos os momentos, não seria esse o papel dos cristãos, ou seja, defender a vida e espalhar o amor independente de governos? Sim e não. Sim, de que o foco é este, o objetivo é este. Se os cristãos colocam como objetivo lutar contra governos, se torna de novo luta de poder, um poder contra o outro poder. Então, Dom Helder Câmara, que foi o bispo que me ordenou, alguém perguntou aí. Hein? Que honra na sua vida! Com quem eu trabalhei antes de ir para Goiás e trabalhar com Dom Tomás,
e com Dom Pedro Casaldáliga na Pastoral da Terra. E o Dom Helder dizia exatamente, com outras palavras, isso que o Amir Haddad falou. Quer dizer, ele dizia, a minha preocupação são os pobres. Se o governo se junta com isto, estamos de acordo. Se ele se coloca contra, não sou eu que vou me colocar contra ele, mas eu vou apoiar os pobres que vão na direção contrária dele. Então, nesse sentido, tem toda a razão. Quando Jesus nasceu, um profeta chamado Simeão, no Templo de Jerusalém, isso que eu estou falando agora está escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, ele disse, este menino será sinal de contradição. E na teologia a gente descobre que a contradição é mais do que a contestação. Então, se você perguntar, os cristãos lutam contra um governo, é contestação. Contestam o atual governo federal. Se você diz contradição, é contradiz, dizer o oposto. Isso é o profeta da Bíblia. A profecia é ir nadando contra a corrente. Porque quando você diz, vamos ser a favor do amor que está resolvido, o amor tem rostos concretos. Se eu passo numa rua, eu vejo um assaltante armado, assaltando uma pessoa, e eu ser minha atuação, chegar para ele e dizer, meu irmão, vamos nos reconciliar os três, então você ia roubar, mas eu vou pedir ao rapaz que está sendo a vítima que dê para você alguma coisa e você vai para cá. Quer dizer, eu posso fazer isto, mas não é a justiça. A justiça é reconhecer que um está explorando o outro. Hoje nós estamos no dia 13 de maio. O dia 13 de maio é o dia em que, tradicionalmente no Brasil, se comemorou o que se chamou a abolição da escravatura. A abolição da escravatura foi pegar todos e jogar na rua. E se antes o dono de engenho tinha obrigação de alimentá-lo, como alimenta um cavalo, como alimenta um boi, agora não tem mais essa obrigação. E se ele quiser viver, continuará trabalhando do mesmo jeito. Então, a escravidão, no lugar de certa maneira, houve uma libertação, não. A escravidão tomou uma forma nova, mais cruel ainda, onde, de um lado, é claro, um homem não é dono de outro homem. Dono, proprietário, como se é de um cachorro. Mas, de fato, é. O que eu vejo em Recife, num apartamento com a minha irmã, é ela que quer alugar o apartamento, não sou eu moro com ela, mas é de classe média. O que eu vejo aqui é os patrões estão na quarentena, os pobres empregados estão trabalhando. Quarentena é um privilégio. As patroas não podem fazer o seu almoço, não podem lavar o seu banheiro. Preciso da empregada que mora numa favela que venha fazer isso, pegando ônibus de ida e de volta, arriscando-se nas ruas e na própria casa dela. E ela não está nem aí, ela manda a empregada passear na rua com o cachorrinho, para ele fazer o serviço na rua e não aqui em casa. Então, essa lógica escravagista continua. Como é que eu posso trabalhar pelo amor sem denunciar isto? Tem que pesar as coisas, as duas coisas. Então, você disse, é verdade, Jesus não lutou diretamente contra o Império Romano. Mas se você abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 13, ele diz, Herodes é uma raposa, ele contestou Pilatos,
O Evangelho de Lucas, no capítulo 23, diz: ele revolucionava o povo desde a Galileia. Então, não é uma força política. As igrejas não podem ser um partido político e fazer política partidária, mas elas têm que ser, sim, uma força profética que, ao optar pelo amor, como você está dizendo, que ao optar pela justiça, pelo cuidado com a natureza, dê o nome aos bois. Tá certo. Uma vez, Ana Helena, eu estava em Roma e um jornal de Roma, radista, me entrevistou perguntando o que é que eu acho do Papa João Paulo II pedir perdão aos negros e aos índios pelo antigo colonialismo da Igreja. E eu respondi: eu acho uma maravilha. Neste ponto, eu estou totalmente de acordo com João Paulo II. Agora, eu acho que para secar a sala que está sendo inundada, a primeira providência é fechar a torneira, não é enxugar a sala com a torneira correndo. E aí a pessoa perguntou: o que é que você quer dizer com isto? Eu respondi: se ele não fecha o sistema que provocou esses males pelos quais ele está pedindo perdão, o próximo Papa vai ter que pedir perdão pelos erros de hoje. Todos os Percebe? papas vão ter que pedir perdão sempre. O tempo todo, porque o problema é o sistema colonial. É um sistema hierárquico que continua desigual. A Igreja Católica, quando eu era novo, ela fazia hierarquia até no céu, até entre os santos. Nossa Senhora é a mais importante. São José é um santo de primeira classe. São Benedito é de terceira. Tem santo de primeira classe, segunda classe, terceira classe, como se fosse aqui. Que justiça você pode pedir? Tem que fechar a torneira. Tem que mudar esse sistema. Tá certo, Marcelo. Além da pandemia, a gente sabe que o Brasil vive uma profunda crise política, né? E nessa crise política, a gente também percebe a divisão dos cristãos, né? Muitos deles vão para as ruas defender o presidente da República, até mesmo para pedir ditadura, né? Pessoas que se dizem cristãs. Eu queria que você fizesse um comentário sobre isso. Como é que essas pessoas podem ser podem ser chamadas de cristãos, essas pessoas que defendem ditadura e que defendem esse governo? Você conhece aquele cineasta americano, Woody Allen, que fez Sim. muitas comédias, muitos filmes, né? Então, Woody Allen tem uma frase que diz assim: Deus deve ser um cara bom, mas os amigos dele eu não recomendaria a ninguém. E eu acho que esses cristãos dão razão ao Woody Allen. Quer dizer, que Deus é este que é a favor de armar brasileiro contra brasileiro? Que Deus é este que é homofóbico, que sustenta o patriarcalismo e diz que mulher tem que obedecer ao homem, tem que ser submissa? Que Deus é este? Que Deus é este que se nega a dialogar com o diferente? Então, se você transformou o cristianismo simplesmente numa ideologia religiosa de legitimação do fascismo ou de novas formas de fascismo, você pode até ser religioso no sentido institucional, mas você não é espiritual
nem cristão, nem islâmico, nem budista, nem do candomblé, nem de nada. Então, é um absurdo em termos de fé quando você vê que na eleição de 2018, a maioria dos religiosos votaram na extrema-direita, pelas estatísticas da Folha de São Paulo. E a maioria dos ateus votaram pela democracia. Tem alguma coisa errada. Mas é um erro que vem de longe. Houve momentos no Brasil que a maior proprietária de escravos era a Igreja Católica. E latifúndios também, né? Que cristianismo era esse? Que cristianismo era o da Igreja da Inquisição que queimava hereges? De um papa que mandava os cristãos irem para a guerra matar herege? Então, se a gente não faz essa distinção, não há mais possibilidade de sentir, de dizer tem razão de ser cristão. É muito melhor ser ateu. Tá certo. Nós estamos aqui com quase 1 hora de entrevista, né? Eu vou te pedir para fazer um fechamento para falar sobre essa capacidade que a pandemia parece ter de fazer que as pessoas concluam, né, que o bem de um depende do bem do outro, né, de que a saúde de um depende da saúde do outro, né? Muita gente acredita que essa constatação vai fazer com que a humanidade seja mais solidária no futuro. Queria que você terminasse fazendo um comentário sobre isso. Você acredita que a humanidade poderá ser mais solidária? O Rubem Alves dizia que a gente tem que distinguir otimismo e esperança. Otimismo é por causa de tal coisa. E a esperança é apesar de. E eu prefiro a esperança do que o otimismo. Eu acho que, como Dom Helder Câmara dizia, sempre há minorias abraâmicas, quer dizer, pequenos grupos que são proféticos, que vão contra a corrente e que trazem para a gente essa esperança de um mundo novo. Eu já tinha dito antes que eu acredito que a pandemia pode ser uma espécie de dor de parto. E, de fato, quando a gente vê muitas notícias de solidariedade, de comunhão, aqui no prédio em que eu moro, pessoas que colocam no Zap, se você que está mais velho, em grupo de risco, está precisar de alguma coisa de mercado, me diga que eu vou. E eu nunca vi a pessoa. Quer dizer, é um vizinho ou vizinha daqui do apartamento que se dispõe a essa comunhão. Então, isso vai ter algum fruto. Isso terá um efeito bom. É como a semente. Quando veio ao Brasil, Dalai Lama dizia: em todo ser humano há sementes de compaixão. O que é importante é regar para que essas sementes se desenvolvam, brotem e possam se transformar em árvores e frutos. Eu quero terminar essa conversa desejando isto, propondo isto e pedindo a Deus que isso possa acontecer. Amém. Marcelo, obrigada. Mais tarde eu te envio o vídeo, então eu vou publicar ainda hoje, viu? Um beijo. Muito obrigado. Beijo para você. Sempre conte comigo quando precisar. Conte comigo também. Tem uma irmãzinha aqui no Rio de Janeiro, viu? Muito obrigado. Até logo.